7. Mané, futebol do futuro, jogado em 1972. A alegria do povo. Uma das maiores honras e alegrias que o futebol me proporcionou foi trabalhar, ainda muito jovem, com 21 anos, com o gênio do futebol Mané Garrincha. A alegria do povo, em etapa final de sua carreira, no Olaria Atlético Clube, na Bariri, onde eu jogara nas categorias de base de 67 a 69. Ainda estava na faculdade, a da Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, única existente à época, ao lado da Escola de Educação Física do Exército, criadas ambas por lei em 1940. Estagiava e substituía o excelente professor Arnaldo Belota às quartas e sextas e em viagens, pois ele dava aulas e cursava o curso de técnico de futebol com aulas nesses dias. Mané não alegrava só o povo, mas seus colegas de time e a todos que estavam à sua volta. Tinha espírito bom, livre e levava a vida se divertindo, distribuindo lagartos, alegrando a todos, exceto seus marcadores, os joões, que nem dormiam na véspera e eram arrasados em dias de jogos. Nessa época, já com seus 38, 39 anos, Joelhos Genovalgo e Varo, o outro, maltratados por tantos minutos de trabalho, de jogos, de pancadas e cirurgias e, dizem, injeções para jogar também. Treinava muito com o plano preparado por Arnaldo Belota, realizado diariamente antes do treino, no vestiário, com aparelhos e sacos de areia. Estava voando novamente, pássaro que era, pernas fortes e rápidas, arrancadas que mesmo o marcador, sabendo que sairia pela direita, não conseguia acompanhar. Até que um dia, um jogador com quem sempre costumava brincar, passou por ele, que estava em movimento de subida no banco com uma perna apenas, saco de areia nos ombros, e deu uma cutucada na altura dos rins, que o fez desequilibrar-se para trás, depois para frente, distendendo então o posterior da coxa. Voltou a treinar e jogar, mas já não rendia o mesmo. Parou de jogar e foi fazer um jogo de despedida no Maracanã. Acho que um Fla-Flu. Mas a história que quero contar aconteceu numa viagem a Campos, véspera de meu aniversário de 21 anos. Eu com o braço engessado por fratura no dedo indicador, anotando tudo com a mão esquerda, conforme publicado em meu humilde livro Futebol, Arte e Ofício. Viagem a Campos para amistoso de entrega das faixas de pentacampeão ao Americano, em 11 de abril de 1972. Ordem de chegada para a viagem: Pedro Paulo, o goleiro, Manduca, GC, fui padrinho dele de casamento, Mineiro, Mário Tito, Pirulito, Roberto Pinto, jogador e técnico, Nélio, Altivo, Aloísio, Pastinha, Roberto, Mané, Vantuil e Salvador. À noite, após o banho e jantar, fomos ao Jockey Clube de Campos, onde houve uma homenagem ao Mané, ao Olaria e ao Americano, com um páreo para cada. No histórico 12 de abril, quarta-feira, todos foram dar um passeio pela cidade, mas Mané saiu com o presidente do Americano para pegar uns pássaros, que adorava e todos sabiam. Inclusive, seu apelido é o nome de um pássaro, Garrincha. Depois foi à prefeitura para homenagens. Às 17 horas, o jantar: arroz, batatas fritas, salada mista e galinha assada. E de sobremesa, pêssego com creme de leite. A palestra do treinador-jogador Roberto Pinto, sobrinho de Jair da Rosa Pinto, que jogava muito futebol, sabia da bola e, quando parou, tornou-se técnico como o tio. Foi às 19 horas, um aprendizado para mim
que já trabalhava como técnico nas categorias inferiores, como se chamava à época, no Cocotá, mas ainda não fizeram o curso para técnico, pois ainda cursava a educação física. O jogo estava marcado para as 21h15, estádio super lotado, tinha gente por dentro do alambrado, circundado com cadeiras por toda a volta, impressionante o público. Homenagens a nós, ao americano, pentacampeão local, com a entrega das faixas, e ao Mané. O jogo começou às 22 horas. O time correu muito, chegando com facilidade aos 2-0. Passes do Mané em lindas jogadas. Gols de Salvador e Pirulito. Mané estava impossível. Correu muito, marcou, combateu, armou e atacou, dando nós na perna do lateral esquerdo, nas pernas do lateral esquerdo, substituído no intervalo. No segundo tempo, o time diminuiu o ritmo, o americano fez o seu gol de honra e o jogo, amistoso e festivo, terminou em 2-1. Vi, com esses olhos que a terra há de comer, uma das maiores atuações individuais de um jogador, só comparável à do Romário contra o Uruguai no Maracanã, muito mais tarde. Obrigado, Mané Garrincha. Obrigado, Senhor. PS. Manuel Francisco dos Santos, Magé, 28 de outubro de 1933, Rio de Janeiro. Mais conhecido como Garrincha, foi um futebolista brasileiro que atuou como ponta-direita, notabilizado pela grande habilidade e por seus dribles desconcertantes. Garrincha é considerado por muitos como o mais célebre ponta-direita e o melhor driblador da história do futebol. Mundialmente reconhecido como uma figura lendária do esporte, ele é extremamente popular entre os amantes do futebol do Brasil, onde os fãs mais antigos o consideram até melhor do que Pelé. Eu, particularmente, acho que o Pelé esteve à sua frente pela quantidade de gols que marcou. Infância, o apelido Garrincha, de origem humilde, com 15 irmãos na família, Manuel dos Santos era natural de Pau Grande, um bairro de Magé, no estado do Rio. Sua irmã o teria apelidado de Garrincha, fazendo uma associação com o pássaro do mesmo nome, muito comum na região. Ouvi que depois de tentar fazer teste em diversos clubes, chegou ao Botafogo para experiência com uma chuteira debaixo do braço, com as chuteiras debaixo do braço, titulares contra reserva. Lá pelas tantas, o treinador chama Mané e o bota para jogar. Ponta direita contra o lateral esquerdo, Newton Santos, o enciclopédia, já bastante experiente. Ao final do treino, Newton Santos vira-se para o técnico e diz: melhor contratar esse aí, porque se jogar contra nós, eu não consigo marcar. Deus abençoe. Baijucele Júlio Leal, junho de 2022. Site www.julioleal.com.br